dia, gente! Vamos começar o nosso replante? Olha, essa daqui eu já fiz o replante. As raízes não, algumas não estavam muito boas, mas nada assim tão grave. Eu já fiz o replante de duas. Como estavam boas, eu não mostrei. Então, se alguma tiver alguma coisa assim, eu mostro pra vocês. Esse aqui é o pote. Só um minutinho, gente. Vocês viram que o pote tava bem furado, olha. Bem arejado, né? Pra não correr o risco de encharcar o substrato. Bom, agora vamos pra próxima. Essa daqui. Linda, né, gente? Coisa mais lindinha. Elas também já estão ficando um pouco meio caidinhas, elas já estão começando a já passar, olha. Porque já tá na hora de começar a perder a floração. Então, nós vamos tirar ela desse substrato e vamos ver como que ela tá. O substrato dela não tá molhado, encharcado. Ó. Chega a tá seco. Acredito que já esteja até no ponto, né? Se ela fosse continuar aqui, de regar. Esses aqui que estão mais próximos aqui, olha, já estão ainda molhadinho. Mas alguns secos, poucos úmidos. As raízes estão secas. Elas não estão encharcadas. Essa aqui tá, deixa eu ver, sim, molhadinha, mas assim, ai, tá tão desnutrida, eu acho. As raízes estão murchinhas, gente. Ó. Então, vou examinar, né, gente? Olhar bem aqui. Tem um que tá bem grudado aqui, mas eu não quero tirar. Tenho medo de quebrar a raiz dela. Alguns com o dedo já sai. Outros, esse aqui tá firme. Ó, o substrato úmido, mas não encharcado. E mais para seco do que para úmido. Alojar bem ela aqui. Preferência que ela fique mais viradinha. Tá tão viradinha, né? Essa folha aqui já veio assim, gente.
mais pra cima, gente. Assim. Assim. Isso. Vou tentar amarrar ela aqui. Aqui. Quero tentar segurar, gente, aqui esse tutor aqui, que aí através ela ficando fixa aqui eu posso ajeitar mais ela. É meio difícil, meio incômodo a chegar aqui na posição certa. Gente, eu vou ajeitar aqui, tá? E já mostro pra vocês pro vídeo não ficar muito longo. Olha, gente. Eu amarrei aqui, tá? Com a meia de nylon, a tirinha. Ela tá assim. Assim. Vocês conseguem ver aqui? As raízes estão algumas pra fora. Ela já tava assim também no outro. Assim. Vou botar aqui. Amo raízes assim pra fora do cachepô. Acho tão lindo. Mesmo estando desnutrida, porque essas raízes aqui estão tão desnutridinhas. Eu vou começar a regar com complexo B, gente, que eu quero raiz nova. Ok? Ó. Minha lindinha. Então tá. Vou fazer o replante das outras. Qualquer coisa eu mostro pra vocês. Mais outra, gente. Ainda, né? As raízes também estão boas dessa daqui. O substrato dela tava sequinho também. Olha, podem ver. E as raízes ainda estavam verdinhas. Tava úmido, mas não tava encharcado. Tava mais pra seco do que pra úmido. Olha as raízes bonitas. E olha que lindona. Linda, né, gente? É muito lindo. Vamos para a próxima. Gente, olha, essa daqui já tá diferente, gente. Ó, o substrato dela tá mais do que úmido. E é chips de coco e também tem algumas cascas de pino. E olha só, gente, aqui, ó, não sei se dá pra ver direitinho aqui. Aqui, ó. Parece até uma esponjinha, ó. É uma esponjinha, olha.
grudado aqui, olha, gente. E as raízes estão bem danificadas. Tem raízes assim, ó, podre. Olha ela, gente. Tem duas hastes. Linda, né? Eu acho que se eu esperasse mais tempo, de repente também não ia poder salvar, gente. Porque mesmo que eu não fosse regar na abundância, como fazem, embaixo da torneira, bota bastante, todo aquele procedimento, e daí daqui 10 dias, quando eu tiver seco, regar, tudo, mesmo que eu agisse naturalmente, né, certo, corretamente, né, eu acho que ela não ia, não. Porque olha só o tempo que ela ficou no supermercado, vamos dizer que seja, eu comprei no supermercado, tá? Aí eles encharcam, ficam com aquele plástico por fora, até ela se recuperar. A sorte que eu não reguei desde que comprei. Ó, olha, gente. Ó, só casquinha. Pecado, né? Agora eu vou dar uma limpezinha nela, tudo, e vou replantar, botar no cachepô e depois mostro pra vocês. Gente, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Ó, bem mofado. O palito, a madeirinha, o tutor que fica que tava nessa phalaenopsis. Ela tava com um substrato bem úmido, tava com algumas raízes podres, já fiz a limpeza. Tirei esses palitos, botei outra haste, ela ficou mais solta, porque mais leve. Olha que linda. Não ficou totalmente de pé, assim, ela tava bem retinha. Eu acho que o charme da orquídea é ficar um pouquinho solta, assim. Aqui. E vamos ficar observando e cuidando dela, porque ficou com pouca raiz, tá? Vou partir para outra, já volto. Olha, gente, essa daqui já tá com um substrato bem encharcadinho. Se eu consigo mostrar aqui. Ó, o cheiro de mofo, o mofo aqui, ó. Ó, tá perto, sai, ó. Não sei se de repente pegou um pouquinho de chuva, porque se as outras estavam secas, porque ela molhada, de repente pegou um pouquinho de chuva. Ó, gente. Ó, e as raízes aqui, ó. Incrível, gente, que ela não tem nenhuma molinha assim, pouquinha. Tão bem durinha, amareladinha, porque tava no meio, mas as raízes estão bem durinha. De repente, porque deve ter sido... De repente pegou chuva ali, eu não vi. Eu vou dar uma olhada agora se tem o porquê que molhou ali onde elas estão, porque não molha, né? E foi recente, porque elas não estão danificadas. Estão amareladinha, tudo, mas ela não tá danificada, não tem nem aquelas raízes assim, virada em casquinha, mas já tava criando mofo, o cheiro aqui, ó, o branco. Ó, gente. Bom, meu nariz tá que tá agora, né? Chegou a doer até a alma. Mas ainda bem que eu resolvi, gente, com esse susto que eu levei das minhas... Ó, aqui só uma aqui que eu tirei molinha, mas pelo jeito que tá, eu acho até que ela tá ótima. O jeito que tava encharcado. Ó. Ela vai assim mesmo pro cachepô. Não tem o que fazer, só esperar secar agora. E vou mostrar a belezura pra vocês.
Linda, né? Então tá, eu vou botar no cachepô, depois eu mostro. Olha, gente. Ela vai ficar assim. As raízes dela estavam boas. Essa é a flor linda, maravilhosa. Lindo, né, gente? Ela é muito linda. Todas são lindas, né? Então tá. Vou para mais algumas que ainda tenho mais e depois finalizo o vídeo com elas no lugar, ok? Gente, já estão todas aqui. Eu acabei botando desse canto aqui. Eu tirei porque tava respingando muito com a chuva e eu acho que uma delas tava com o substrato encharcado, porque eu acho que molhou bastante mesmo, porque as raízes não estavam danificadas, então foi de ontem pra hoje que deve ter encharcado. Então eu tirei elas daqui e coloquei todas aqui junto com as outras. Aí quando passar essa chuva toda, daí elas voltam pro lugar delas. Todas sem substrato. Estão todas boas, gente, acredito eu. Estão todas bem, quer dizer, estão muito bem elas. Algumas com a raizinha ali, como vocês viram, mas agora eu vou começar a regar com o complexo B. E vai que vai. Então tá, gente. Era isso. Replante das minhas Phalaenopsis, todas tiradas do substrato para ficar no cachepô sem substrato. E vamos ver como é que elas vão desenvolver, como é que elas vão ficar daqui pra frente. Ok? Tchau, gente.